Em 2002 foi a peça, estreou a peça já pronta, o Adolescer Profissionalmente. Eu sou professora e eu via que quando eu dava aula dentro dessas escolas, a gurizada, eles tinham uma vontade de falar deles, das coisas que aconteciam. E não tinha espaço. E o meu período de aula era uma delícia. E eu pensava assim, meu Deus, esses pais tinham que ver isso. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí um dia eu resolvi montar mesmo. E a plateia se emocionou demais, as pessoas saíram falando demais. E a gente não parava de fazer a apresentação. E aí eu convidei atores, jovens atores, eu tenho atores que já estão profissionalmente aí, e tenho atrizes também da minha idade quase, para representar os pais, professores, enfim. Eu acho que um dos maiores problemas também que a gente enfrenta é o preconceito, que ainda hoje existe um certo preconceito com pessoas que trabalham com teatro, que trabalham com mídia, que trabalham nesse meio, atuando, ajudando no que dá, assim. Então, o pessoal que não considera um trabalho, assim, bem dizer, que considera diversão, lazer, mas que não considera uma coisa séria. E o que a gente faz, na verdade, é trabalho também, né? Uma coisa séria, é emprego. Sinto saudade do meu tempo de criança, onde sorrir era tão fácil quanto hoje chorar. E o pessoal se identifica muito. Às vezes tem professores que não gostam da peça porque os adultos às vezes querem que eu passe mensagem, ou isso é certo, isso é errado. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Mas na peça eu quero colocar como é a adolescência hoje. O que acontece? O que passa na cabeça deles? Os sonhos, as frustrações, os medos. E aí a plateia vendo compreender mais. O que caracteriza o aluno lá de trás são os óculos escuros. A professora nunca sabe se ele está tramando alguma coisa, se está distante ou mesmo se está dormindo. Eu não sei, eu acho que eu vejo mais como desafios do teatro. O teatro te impõe vários desafios, que é cada dia tu dar o teu melhor, tu passar uma mensagem legal pro pessoal que está assistindo a peça, fazer eles entenderem um pouco, tu contar um pouco da história que tu ensaiou tanto. E eu acho que esse é um dos maiores desafios diários. Sabe que é realmente uma dificuldade, talvez, mas é uma dificuldade que, não sei, parece assim, o teatro, quando a gente inicia o teatro, eu tenho uma brincadeira assim, que parece que os caras injetaram alguma coisa qual a gente começa a não viver mais sem. Então essa dificuldade é uma coisa que nos alimenta a querer estar ali fazendo por onde continuar, estar ali ganhando mercado e indo atrás. Claro que a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, de estrutura.
aqui em Porto Alegre. A gente tem algumas coisas que claro, podia ser mais fluido o teatro, podia ser mais... A gente podia ser melhor estruturado. A infraestrutura dos teatros aqui é muito complicado, muito precário. Eu vejo a maior dificuldade do teatro gaúcho é um pouquinho dos olhos dos nossos governantes poder olhar um pouquinho para os teatros. A valorização da nossa arte, a valorização do nosso trabalho. Até porque a cultura é um fator educativo. Entende? Muitas vezes maior do que uma própria... aliás, é um valor educativo, um valor muito humano. Por exemplo, com teatro. Porque no teatro, aquela energia do dia é a energia do dia. Talvez tu não pegue mais aquela energia em outro dia que tu vai ver. Talvez um dia o cara largou uma piada que... Tu vai perguntar para teus amigos, tu viu aquela piada? Não falou no meu dia que eu fui. Por quê? Porque é do momento. Então, a pessoa é uma troca de energia que rola. É diferente de um cinema, diferente de outros meios visuais, assim, vamos supor. O teatro brinca também muito com o sensorial, muitas vezes. Então é estranho o cara ver uma certa tentando virtuar para a educação, mas esquecendo um pouco do teatro. E o teatro é uma arma de educação, o teatro é uma arma de conhecimento, é uma arma de experiência, uma arma de N coisas. E falta muita gente para ver isso aí ainda, porque eu vejo pra gurizada, galera, vamos no cinema, todo mundo, vamos sim. Pô, galera, vamos lá me ver no teatro. Vamos ver, né? Quanto é que tá? Pô, 20, pô, 15. Isso é engraçado, porque muitas vezes assim, R$15, R$20, as pessoas muitas vezes não pagam pra vir aqui. Mas os caras parcelam pra ver um Circo de Soleil, sabe? Agora a gente vai ter paz pra estudar pro vestibular. A gente encontrou muita dificuldade. Patrocínio em geral, as pessoas têm muito receio em patrocinar, empresários e tal, patrocinar espetáculos teatrais. E isso é uma dificuldade muito grande dentro do nosso teatro. A dificuldade do teatro, acho maior, são essas coisas. E muita gente não gosta de investir na classe artística. Não como se fosse um preconceito, mas às vezes dizem que é meio... Como que eu vou chegar? É risco. É uma coisa de risco. Ou é uma coisa que não dá uma volta tão importante quanto investir em outra coisa. Tem como viver do teatro em Porto Alegre? É difícil. É difícil, tem pessoas que conseguem, mas assim, é difícil, é bem complicado, porque não tem muito investimento para isso, entendeu? Então, muitos grupos de teatros correm atrás de editais, que são lançados pela prefeitura, para conseguir, grana para os projetos deles, sabe? Porque no momento que é 26 mil, 18 mil o aluguel de um teatro por apresentação, você sabe que se você tiver um ator global, você vai lotar com 1.300 lugares. Se você tem atores de Porto Alegre onde não é conhecido, você não vai lotar. E como é que eu vou pagar 26 mil, 18 mil num espetáculo por dia? Então ficou inviável, né? Esses grandes teatros são para companhias de fora e do exterior. E aqui, se você não tiver patrocínio, você não consegue entrar. E aí a concorrência é grande em editais, você não consegue. E daí também já começa aquela coisa... de concorrência entre as companhias, né? De um desfazer o do outro, que eu acho isso muito chato. Eu acho que tem espaço para todo mundo e o público gosta de vários estilos, isso que é legal. É bem complicado achar lugar para ensaiar, para apresentar. Os aluguéis do teatro são caros também. Então é difícil, mas as pessoas conseguem, mas muitas vezes elas desistem e vão para o Rio, para São Paulo, onde tem mais investimento. São Paulo, principalmente, tem teatro a cada esquina, sabe? Muita gente vai no teatro. Mas aqui em Porto Alegre é mais difícil, porque não tem muito investimento na cultura. Mas os grupos que vivem disso, as pessoas que vivem só disso, é correr atrás. É correria e é não desistir.